isso aqui, né? A condição inicial é y de 3. O meu x final é 10. Porque nós estamos avaliando o y de 10, né? A pergunta. Então, o meu n é 20. Então, o meu h vai ser o inicial menos o final, dividido isso por n. Então, tá aqui meu h. Beleza. Tá. No Runge-Kutta, o que eu preciso? Eu vou precisar do contador de linhas, né? Eu vou chamar de contador de linhas. Eu vou precisar do x, do y, do K1, do K2, do K3, do K4. Tá. Vamos ver o seguinte. Tá, vamos ver o seguinte. Vamos organizar, vamos lá vamos pegar a nossa equação. Nós vamos ter que voltar lá para o PowerPoint. Tá, vamos ver o seguinte. Quando tem essa equação aqui, o que nós temos que verificar é, nós temos que colocar, então, colocar a equação na forma dy dx igual a f de xy. Tá. Qual é a minha equação? A minha equação é essa, né? x menos 2. Então, a equação é x menos 2 vezes y' mais 2x mais 2y, né? 2y igual a 0. Então, como é que eu vou colocar essa equação na forma que se deseja? Isolar a derivada, né? Isso. Então, eu vou isolar a derivada. Para isolar a derivada, eu vou ter o seguinte. X menos 2, y' igual a menos 2y. Tá. Então, agora eu vou ficar... O x vezes x menos 2 está multiplicando o y, então ele vai passar dividindo. Então, vai ficar y' igual a menos 2y dividido por x menos 2. Então, aqui está a minha isolada, né? Então, desta maneira, eu tenho, né, que a f de x em questão, né, a f de xy, f de xy é menos 2y sobre x menos 2. Tá. Ok. Então, essa aqui é a parte, né, vamos botar aqui, que a gente isolou o y'. Dessa maneira, agora, como nós estamos aplicando o Runge-Kutta, nós queremos saber o quê? Né? Nós queremos saber quem vai ser o K1, quem vai ser o K2 e quem vai ser o K3 e assim por diante. Né? Então, já temos isso. Vamos fazer o seguinte, vou tirar tudo isso. Então, o Runge-Kutta, nós temos, né, o y' mais 1 igual a y' mais h que divide 6 vezes K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3. Ô, senhor, tem alguma diferença para aplicar a distributiva? Não, né? Como assim? Ali no x vezes x menos 2. Não tem diferença nenhuma. Ele não pode deixar assim fatorado, não tem problema.
Tá. Tá? Não, é que eu apliquei, mas eu não consegui chegar no resultado, né? Vamos indo devagarinho, a gente vai chegar lá. Tá, então primeiro, quem é meu K1? K1 é a própria função, né? K1 é a própria função. Ou seja, menos 2 vezes yi sobre xi menos 2. Ok. Quem vai ser o K2? O K2 vai ser o f de xi mais h dividido por 2. Né? O y vai ser o yi mais h vezes K1, né? Dividido por 2. Então, vamos lá. Vamos lá, menos. Então, o lugar do y é quem? É yi mais hk1 dividido por 2. Tá? No lugar do x, tá? Então, aí no lugar do x vai ficar xi mais h que divide 2 vezes, né, vezes o xi mais h que divide 2 menos 2. Ok. Tá, então o K3 e o K4 vão funcionar da mesma maneira. Eu vou diminuir essa letra aqui, deixa eu ver qual o tamanho que ela tá. 28, grande demais. Vou botar 20. O K3 e o K4, ele vai funcionar da mesma maneira. Né? K3. K4. Tá. Então, o K3 e o K4, eles funcionam da mesma forma, né? Só que o K3, ele chama o K2, né? E o K4, ele chama o K3, só que ele não tem as divisões por 2, né? Tem mais H. E aqui ele não tem HK3. Né? Então, vai ser esse no lugar desse. E esse no lugar desse. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa lâmina, esse slide e vou levar lá pro Excel. Deixa eu só fazer aqui. Tá, então aqui nós temos todas as informações importantes que nós vamos precisar. Tá. Então vou pegar o Excel agora. Tá. Então nós temos aqui, né? Então, resolvendo pelo Runge-Kutta, ali eu cortei o H, né? Deixa eu só ver uma coisa. Cortei a cabeça do H. A cabeça da H ela pode virar um N se eu cortar ela, né? Então, vou deixar direitinho. Tá. Então, o que nós temos? Eu vou botar onde eu posso enxergar. Vou botar aqui onde a gente pode enxergar melhor. Tá. Então,
Tá, então o que eu tenho? Na linha 0, o x é 3, né? Então eu vou começar com esse x aqui. Na linha o y, né? O y de 0 é quem? É o y de 3. O y de 3 é 6. Então, é 6. Quem é o meu K1? Bom, o K1, botei aqui para nós enxergar melhor. K1 vai ser quem? Menos 2 vezes o y, né? Menos 2 vezes o y. O notebook tá bambo. 2 vezes o y, dividido por x vezes x menos 2. A distribuição aqui, ela pode melhorar na hora de tu escrever as coisas, tá? Porque ela pode diminuir o erro de digitação da equação. Porque aonde que podem ocorrer erros, né? Ocorrer erros no tipo, você pegou este vezes, fazendo uma possibilidade de erro. Isso aqui tá errado? Porque o Excel vai fazer P3 dividido por O3. E daí ele vai multiplicar por O3 menos 2. Ou seja, aqui eu não tenho que o O3 vezes O3 menos 2 é denominador. Então, para eu ter certeza, eu tenho que botar um parênteses. Certo? Tá? São possibilidades de erro. Eu não sei quais são, o que pode acontecer. Então, menos 2 vezes o Y mais o H fixo vezes o K1 dividido isso por 2. Então, botei o Y. Agora, tudo isso aqui dividido, vamos lá, vou botar um parêntesão grande do X mais o H fixo, aqui meu H fixo, dividido isso por 2, vezes, né? Vezes, de novo, abro parênteses, o X mais este daqui fixo dividido por 2, menos 2, né? Fechei este, mas ainda tem que fechar o denominador. Fechei o denominador. Então, eu tenho certeza que está tudo debaixo do denominador. Tá. Então, agora eu vou copiar isso aqui. C. Vou colar aqui. E vou colar aqui. Tá. Então, aqui eu só tenho que trocar o Q3. Então, vai ficar para R3. Né? E aqui eu tenho que tirar as divisões por 2 e usar o S3, né? E aqui eu tenho que tirar as divisões por 2. Beleza. Então, próxima linha é o de cima mais 1. É o de cima mais o H fixo. Quem é este? Quem vem no H? Bom, quem vem no Y? O Y vai ser o Y de cima mais o H fixo dividido por 6 vezes quem? K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais K4. E é isso. E aí nós podemos ir adiante. Tá. Então, feito toda a programação, eu vou ir até o x encontrar o 10. Isso vai dar umas 20 vezes. Vamos lá. Ó, passou um pouquinho. Vamos lá. Excluir. Beleza, passou um pouquinho. Tá. Só que ele me deu o y analítico. Então, a minha solução está aqui, né? Eu estou com o x e com o y. Tá? Vamos botar aqui meu x e y. E eu vou botar aqui meu y analítico. O y analítico
né? Alguém foi lá e resolveu a equação diferencial, é 2x sobre x menos 2. Então, isso aqui é 2 vezes x dividido por x menos 2. Então, essa aqui é a minha solução analítica. Tá, vamos ver se a gente não fez nada. Ó, o que acontece? Vamos botar aqui x analítico. Dá para ver que a solução, os valores são próximos, né? Não é isso aqui, é esse aqui. Dá para ver que os valores são próximos. Então, se eu for fazer uma comparação, uma forma de comparar isso é eu colocar os valores um do lado do outro, quando eu tenho x analítico, tá? Porque quando eu não tenho x analítico, quando eu não tenho y analítico, quando eu não tenho solução analítica, não tenho como fazer a comparação, é só a numérica. E eu faço aqui a comparação com o analítico, né, apenas para mostrar para vocês que o método numérico funciona, certo? Então, quando você está trabalhando com soluções numéricas, você não sabe qual é a solução do problema, então você não tem como comparar. E aqui na aula eu faço a comparação apenas para mostrar para vocês que sim, o método funciona e que quando você não tem solução analítica, você pode confiar na solução, certo? Falo isso porque lá adiante, lá, por exemplo, no trabalho, alguém fala, precisa de solução. Não, não precisa de solução analítica. Tá? Ela só ocorre para convencer. Professor, Tá, então você... Fala. Pode, por gentileza, o senhor pode botar nas primeiras cédulas de K1, K2, K3, K4? Na de cima ali. É essa daí mesmo. Eu acho que... Pois é. Não, mas tá a mesma coisa. Tá. Bom, não sei. Aí... K2, o K2. Esse tipo de problema é aquele que tem bastante... a ideia realmente era que vocês se dessem conta desses problemas de como botar os parênteses, né? Eu acho que isso é bem importante. Certo? Se eu não me engano, o gabarito disso está no Silab. Né? Eu fiz esse problema, esses problemas eu fiz todos no Silab. Então... Professor, mas ali embaixo, ali não, ali mesmo nessa célula ali, onde está dizendo que não está faltando nada ali. Aqui? Em cima, no numerador ali. Não, é menos 2y. Não. E embaixo está x mais h sobre 2 vezes x mais h sobre 2 menos 2, tá certo? Conforme está aqui, né? Vamos botar de novo aqui. Ó, o K1. Uhum. Tá. O K2. K2 é a base do K3 e do K4. Sim. Ó, 2 vezes o y mais h sobre K1 sobre 2, dividido por x mais h sobre 2, x mais h sobre 2, vezes x mais h sobre 2 menos 2. Tá, beleza. Beleza. Vamos botar de volta para cá. Estamos aqui no cantinho. Tá. Então, assim, ó. Ele pede para calcular o erro, né? Vamos só ver no y de 10. Vamos lá. Determinar o erro relativo na aproximação de y de 10. Tá, então, ele pede o erro relativo. Então, o erro relativo... Então, erro relativo de y de 10 vai ser quanto? Bom, eu vou pegar o valor absoluto, né? O erro relativo é um valor absoluto, um ABS, módulo, do valor exato, porque a solução analítica é sempre exata, dividido pelo valor absoluto do valor exato. O valor exato é sempre o analítico. Então, isso deu 3,03, 10 na menos 5, né? Deu um valor bem pequeno. Então, eu não sei qual era a resposta que eu tinha colocado lá, deixa eu ver. Deixa eu só ver.
Aí fechou, esse valor fechou. Tá. Aqui. Pausa 16. Tá, eu acho que tá ali, é 3.0, 30, ali tá 37, né? Só que tem um detalhe. Esse daqui, ele tem que, se ele é relativo e ele tá em porcentagem, vezes 100. O problema é quando eu tenho uma equação diferencial, agora onde eu tenho a derivada segunda, a derivada primeira e o y, né? Sem a derivada. A ideia é a mesma, a gente não tem grandes mudanças, né? Então, quando eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, uma equação diferencial linear de segunda ordem, e reparem, aqui, diferente lá da disciplina de equações diferenciais, a gente vai trabalhar com equações diferenciais que não têm coeficientes constantes, né? Lá na disciplina de equações diferenciais, a gente trabalha só com coeficientes constantes, tá? Porque quando a gente não tem coeficiente constante, não é uma coisa muito amistosa. É um problema bem chatinho. Mas aqui em cálculo numérico, esses problemas a gente pode avançar um pouquinho e não ter, né? E trabalhar com situações sem coeficiente constante. Então tá. Por exemplo, né? Nós temos essa equação diferencial aqui, né? Onde eu vou ter a derivada segunda sempre a derivada de maior peso, né? A maior derivada numa equação diferencial, ela sempre tem que estar sozinha, ou seja, ela sempre tem que estar sendo multiplicada por 1 para facilitar as contas. Então, por exemplo, nessa equação diferencial aqui, né, para eu deixar esse y duas linhas sozinho, com o coeficiente 1, eu divido tudo por 5. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 5, 7xy sobre 5, ou na verdade 7x sobre 5, e seno sobre 5. Então, o meu p de x é x ao quadrado sobre 5, o meu q de x é 7x sobre 5, e o meu f de x é seno de x sobre 5. Né? Então, é muito simples, né? Eu simplesmente dividi todo mundo e separei o meu P, o meu Q e o meu R. Tá? E isso é importante na hora de nós formos resolver a equação diferencial por método numérico. Lá no cálculo 2, a gente não chegou a ver um método para esse tipo de equação explicitamente, né? Porque lá no cálculo, na equações diferenciais, por exemplo, nós tínhamos coeficientes constantes. E quando a gente tinha coeficientes constantes, nós usávamos transformada de Laplace, usávamos os métodos para resolver sem a transformada de Laplace, que também são bem piores que a transformada de Laplace, né? E, tipo, por exemplo, na aula de equações, eu acho que eu conseguiria resolver, né, em uma aula 3 problemas desse, né? Hoje a gente vai resolver um monte desse, que é bem mais legal resolver numericamente do que resolver pelas equações diferenciais, né? Então, qual é a ideia? No lugar do y duas linhas, eu vou colocar a aproximação da derivada. No lugar do y linha, eu vou colocar a aproximação da derivada. Né? E vou substituir na equação. Né? Então, y', eu coloco a aproximação da derivada. No y, duas linhas, a aproximação da derivada. No y', a aproximação da derivada. E o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y' mais 1. Então, a ideia aqui é isolar o y' mais 1. Se eu isolo o y' mais 1, né? Se eu isolo o y' mais 1, a nossa, vamos dizer assim, fórmula, né? A nossa fórmula, vamos botar uma marca, a nossa fórmula é essa aqui. Eu vou isolar o y' mais 1, tá aqui isoladinho, né? Deixa eu pegar a caneta. Tá aqui isolado, o y' mais 1, e aí aqui, né, eu tenho ela completamente isolada. Então, nós vamos resolver aquela equação diferencial usando essa fórmula, vamos dizer assim, né?
onde você tem todos os elementos. Você tem o P, você tem o... Então, você tem o P, tá aqui, que é esse P aqui. Você tem o Q, que é esse Q aqui. E você tem o F, que é esse F aqui. Né? Então, o P aparece aqui e aqui. O Q aparece aqui e o F aparece aqui. Então, para resolver uma equação diferencial desse tipo, numericamente, a gente pode aplicar, né? Nós vamos aplicar, então, essa metodologia numérica. Tá. Então, tá. Vou apagar isso aqui. Então, para organizar melhor no Excel essa fórmula, porque essa aqui é uma fórmula bem chatinha de aplicar no Excel, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse termo aqui, eu vou criar as constantes A, B e C. Então, essa aqui vai ser o meu A, esta aqui vai ser o meu B, esta aqui vai ser meu C e esta aqui vai ser meu D, certo? E aí, então, nós temos o seguinte, né? O meu A, o meu B, o meu C, certo? Então, aí, agora é aplicar o problema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar esse problema, né? Vamos aplicar essa metodologia para resolver um problema. Tá, já falo disso aqui. Vamos pegar esse problema aqui. Esse aqui é um problema que vocês usavam. Saiu fora. Saiu fora, né? Esse aqui é um problema que vocês resolviam ou estão resolvendo lá em equações diferenciais. Pode resolver lá por variação de parâmetros ou aplicar a transformada de Laplace e vai encontrar esses números lindos e maravilhosos aqui, né? Então, como é que nós vamos resolver esse problema por métodos numéricos? Então tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui tudo lá para o Excel, para que a gente possa tá. Eu já vou abrir o Excel para vocês, deixa eu só fazer os Ctrl+C, Ctrl+V necessários. Tá. Então, vamos lá para o Excel agora. Aqui. Então tá, então vamos ir para o Excel. O que ele está pedindo, né, nesse problema? Ele está pedindo para simular a solução dessa equação diferencial no intervalo de 0 a 2π. Então, se eu quero de 0 a 2π, o que vai acontecer? Eu vou botar assim, x inicial. O meu x inicial é 0. O meu x final é 2π, igual a 2 vezes π. Assim que eu vou escrever 2π no Excel. Ele dá um n igual a 40. Tá, se ele me dá um n igual a 40, ele vai me dar um h. Quem vai ser o h? O final menos o inicial dividido por 40. Ok, então tudo igual até aqui. Né? Tudo igual até aqui. Beleza. Então, quais são as outras colunas? Então, eu vou botar aqui o i, eu vou botar o x, aqui vai ser sempre o y, e aqui é o yi mais 1, né? Ou seja, é o y isolado, né? É o yi mais 1, né? Que é o que nós vamos estar considerando como o y final. E aqui eu vou colocar aqui, eu vou colocar esses parâmetros, o A, B, C e o D. Oi? Ô, professor, um pouquinho.
Fala, Marcelo, Marcelo. porque eu tinha bastante dificuldade para acessar. Mas acho que semana passada tu falou, hoje tu vai postar materiais para a gente conseguir fazer... Terminar o trabalho. Essa aí mesmo, as demais questões? Sim, eu estou trabalhando em cima disso. Eu estou gravando, né, essa live e depois vou disponibilizar para vocês, mas eu ainda tem bastante chão pela frente ainda. Não, porque eu escolhi no Google Teles porque tu falou semana passada, eu não posso começar ainda porque está faltando de material. Achei que hoje tu vai conseguir... Hoje hoje eu devo terminar tudo. Ah, tá bom. Beleza, obrigado. De nada. Tá. Então, aqui eu vou colocar as constantes, né? O que eu preciso? Eu preciso do A, do B, do C e do D. Então, vamos botar aqui o A, o B, o C e o D. Ok. É o seguinte. Linha 0. Linha 0, o meu x0, né? Quanto é que é o y, o meu primeiro y? É 1. Não tenho A, não tenho B, não tenho C, não tenho D. Não vou preencher nada aqui. Tá? Então, isso aqui é das condições iniciais, né? Ou seja, meu x de 0, o meu y de 0. Então, eu estou olhando para a primeira condição. Quando você está lá, está dito assim, y de 0 é igual a 0. Tá? Quando diz isso, y de 0 é igual a 0, quer dizer que o x é 0 e o y é igual a 0. É isso que eu preenchi nessa... Na verdade, eu preenchi aqui. Na verdade, o meu y é 1, né? Então, é isso que eu preenchi aqui. Então, quando o x foi 0, o meu y é 1. Eu olhei para essa primeira condição. Tá. Agora, nós vamos olhar para a segunda condição. A segunda condição é uma condição de derivada. Né? A segunda condição é uma condição de derivada. E aí nós temos que lembrar da semana passada. Vamos ver o seguinte. Eu acho que eu tenho isso... Vamos voltar lá no PowerPoint. Então, na condição de derivada, nós temos que ver o seguinte. A segunda condição, né? O y, então, no i0, na linha 0, né? O que eu sei? Né? No x0 vai ser 0, né? Vamos escrever isso aqui melhor. Então, o x0 vai ser 0, né? E o y0 vai ser y0. Então, é isso que nós escrevemos lá. Agora, na segunda linha, ou seja, a linha 1, então a linha 0 é a linha 1, o que vai acontecer? Na linha 1, nós vamos ter que programar dessa maneira, porque nós vamos estar com uma condição de derivada. E na condição de derivada, a gente sabe que a derivada ela pode ser escrita desse formato. E sendo escrita nesse formato, nós vamos querer isolar o y1. Então, de forma geral, sempre na primeira linha, nós vamos programar dessa forma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no Excel e nós vamos escrever isso direitinho. Tá? Então, eu vou inserir um comentário aqui. Que eu acho que é importante que depois... Tá. Então, eu vou inserir um comentário. Então, aqui, né, é sempre bom lembrar que o meu y de 0 é igual a 1. Tá? Então, isso implica que para o x de 0 da linha 0 é 0 para e o y de 0 é igual a 1. Ok. Tá. Agora, aqui... Então, eu estou olhando agora na linha 1. Então, linha 0, linha 1. Na linha 1, o que eu tenho? Eu tenho o x mais o h fixo. Tá?
x mais o h fixo. Então, o x mais o h fixo, o que eu tenho? Eu vou ter, né, eu vou ter que aplicar a seguinte formulação, aquela que eu mostrei lá no PowerPoint. É o y1 mais, né, a condição de derivada, né, vou escrever aqui. A segunda condição, né, a condição de derivada é a seguinte, que o y' de 0, né, isso aqui é 0. Então, eu vou botar aqui a primeira condição. E o y de 0, só para nós termos ela, é 1. Então, isso aqui é quem? É o de cima, mais quem? Mais o h, vezes a condição de derivada. Né? Então, isso aqui, conforme a gente viu lá no PowerPoint, né, ela sempre vai ser formulada dessa maneira. Né? Então, o meu y1 sempre vai ser o y0 mais o h vezes a condição de derivada. Tá? Isso porque, conforme a gente viu lá no PowerPoint, eu vou pegar a derivada, abrir ela com uma aproximação numérica, e aí eu vou conseguir isolar o y1 desse formato. Ah, vai ficar igual. Muitas vezes vai ficar igual. Não tem problema. Certo? É o que aconteceu aqui. Tá. Agora, a partir da linha i igual a 2, sim, nós vamos começar a programar, né, conforme o que nós temos aqui, né? Nós vamos ter que usar a fórmula do y mais 1, né? Então, como que vai ser isso aqui? Eu vou precisar saber quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o D. Então, quem é o A? O A é 2 vezes o H fixo. O H fixo. O H fixo ao quadrado. H fixo ao quadrado, vezes a f. Quem é a minha f? A f nós vimos que é o seno de x. Então, vezes seno de x. E repara, né? É a de i, f de i. Para eu calcular o i mais 1, eu vou precisar sempre da linha anterior. Então, se eu quero, lembra daquela lógica, se eu quero calcular o y de 2, eu vou precisar me informar na linha 1. Tá? Eu vou precisar me informar na linha 1. Então, se eu quero o y de 2, eu vou pegar o a da linha 1. E o a da linha 1 vai precisar do x da linha 1. Então, vai ficar tudo da mesma linha. Tá. Agora, eu vou calcular o b. O b, tudo também vai depender da linha 1. Então, igual a menos 4 mais 2 vezes o h ao quadrado fixo, né? O h ao quadrado fixo vezes o Q. Então, lembrando, quem é o Q? Eu tenho P é 4, o Q é 8. Fixo, né? Não é uma função. É 8, é fixo. Então, demos o Enter. Então, aqui está o B. O C é quem? É 2 menos o P. Então, lembrando, P e Q, né? Y duas linhas, mais PY linha. Então, o meu P é 4. Então, é menos 4 vezes o H fixo. Tá? Ok. E o D? O D é a parte de baixo. É 2 mais PIH. Então, vai ficar igual a 2 mais PI, que é 4, vezes o H, né? O H que está fixo. Então, nós fizemos o quê? Nós aplicamos aqui em A, B, C e D
esses termos aqui, né? Lembrando que quem é o P é 4, quem é o Q é o 8 e quem é o F é o seno, né? Isso por quê? Vamos voltar lá no PowerPoint, né? Lembrando, né, que o nosso formato de equação, né, é esse y duas linhas mais p de x, y, mais q de x, y, mais f de x. Então, desta maneira, nesta equação aqui, o meu p é 4, o meu q é 8 e o meu f é seno. Então, isso é por causa disto aqui que nós usamos essas referências lá no Excel. Tá. Então, agora, como eu vou determinar o y mais 1, ou seja, o y de 2? Então, para eu calcular esta célula aqui, eu vou precisar das informações acima. Então, tá. Então, vai ficar igual a quanto? Igual a, abre parênteses, ao A anterior, né? Então, repara, se eu estou com o índice I mais 1, né? No meu lado direito, o índice é I. Então, se o meu índice é I, ele está se referindo à linha de cima. Então, é o A da linha de cima menos o B da linha de cima vezes o Y da mesma linha, né? Porque o índice é o mesmo, né? YI, B de I, quer dizer, da mesma linha. Né? Menos o C dessa linha vezes o YI menos 1. Quem é esse YI menos 1? Ele está se referindo à linha anterior à linha I. Então, eu vou ter que ir na linha anterior a I. Quem é a linha anterior a I é a linha 0. Né? Então, o YI é a linha, a YI mais 1, a linha que eu estou calculando. O YI é a linha de referência. Eu vou voltar para a linha I. E quem é o YI menos 1? É o Y anterior à linha I. Né? Então, se essa aqui é a minha linha I, a linha I menos 1 é anterior a ela. Né? Então, vezes o C, tudo isso aqui dividido pelo D. Tá ali, né? E aí agora nós arrastamos o A, B, C e D. O A, B, C e D, eles são só constantes de apoio. Então, nós temos que levar isso até o N40, né? Porque quando chegar no N40, o meu X final tem que ser 6,28. Então, vamos vindo. 34, tem que chegar até 6,28. Ó. Chegamos lá. Ok. Então tá aqui, tá meu X e tá meu Y. Né? Ah, ficou fixo aqui. Ok, pode ter ficado fixo. Por que ficou aqui? Professor. Fale. Marcelo. Por exemplo, de 1, né? É porque para eu justificar para ti por que eu fiz aqui. Para na hora que tu olhar a tabela, tu saber o que aconteceu. Mas o que acontece? Esse comentário aqui diz o seguinte, que nessa linha aqui eu estou colocando a condição inicial, y de 0 igual a 1. Sim. E nessa célula aqui, eu estou fazendo essa programação. Y de 1 é igual a y de 0 mais h vezes y linha de 0. Né? Porque aqui eu vou ter que precisar a condição de derivada. Isso eu já tinha falado semana passada, né? Então, por isso eu reforço isso agora. Tá, então, ou seja, então por isso que tu precisa dos dois valores ali, tanto do y' quanto do y da função normal. Isso, tá? Exatamente. Aí tu calculou aí, tá bom. E ali, tá bom. Tá? E aí o A, B e C, eles são valores auxiliares, né? Que ajudam a calcular essa fórmula aqui, que é a fórmula de resolução, certo? Tá, e clica ali, por favor, clica na primeira célula de Y aí. Na segunda célula cédula do Y. Aqui a célula... A forma, tá. Tá, na verdade é essa fórmula aqui que é reduzida a essa fórmula aqui. Tá. E as outras duas de cima não tem nenhuma fórmula, né? Essa aqui não. Essas que estão... Não, as de Y.
Essa daqui é a condição inicial de 0, ou seja, você pegou aqui y de 0 igual a 1, e essa condição aqui é a condição de derivada. Tá. y1 é igual a y0 mais h vezes y'. Aí a Tá. forma é M3, tá bom. E por que deu esses valores todos semelhantes aí no C, D, tá repetindo tudo? Primeiro, por quê? Ó, por que deu tudo igual? Vê o seguinte. A fórmula é igual, tá bom. Eu vou estar pegando só valores constantes. Tá? Então, aqui de novo, vou estar pegando só valores constantes. Aqui de novo, só valores constantes. A única que muda, se eu não me engano, é a A, porque a A tem a F. Então, a A tem a F, e a F é seno. Então, a A muda porque ela está considerando o seno. Certo? Isso é uma peculiaridade desse problema ou B, C e D sempre vão ser constantes? É sempre desse problema, porque eu estou trabalhando com coeficientes constantes. Ó, eu tenho aqui os coeficientes, o coeficiente do meu lado direito, do meu lado esquerdo, são constantes. Que é aquele problema que se trabalha lá em equações diferenciais. Equação diferencial linear não homogênea com coeficientes constantes. Né? Então, por isso que acontece isso. Mas nós aqui na disciplina vamos ir um pouco mais, vamos fazer coisas que a gente não faz lá em equações, que é trabalhar com coeficientes não constantes. Então, esse 4, esse 8, eles podem ser funções. E aí, o meu B, o meu C e o meu D vão variar. Tá. Não, beleza. Show, valeu. Então, tá. De nada. Então, aqui nessa coluna aqui, eu vou escrever meu y analítico. Certo? Então, o meu y analítico está ali, né? Aquela fórmula lá. Se você for ver aqui para os amantes de equações diferenciais, né? Aqueles que adoram essa disciplina. Se você resolver isso aqui por, sei lá, transformada de Laplace, fazer todas aquelas contas lá da transformada de Laplace, você vai encontrar essa solução. Ou, se você resolver por variação de parâmetros, você vai ver que aqui está a minha solução homogênea e aqui a minha solução não homogênea. Né? Enfim, eu vou comparar, né? Como é que eu vou comparar? Igual. Vamos botar aqui. Como é que eu vou digitar o exponencial? É xp de menos 2 vezes o x vezes. Vamos lá. O 69 sobre 65 vezes o cosseno de 2 vezes o x mais 131 dividido por 130 vezes o seno de 2 vezes x. Então, fecha o seno e fecha aquele parênteses. Agora, vamos lá. Por 765 vezes o seno de x menos o 6 sobre 65, 6 que divide 65, vezes o cosseno do x. Ok, fechei tudo. Estamos ali. Tinha que dar 1, né? Por que não deu 1? Digitei tudo certo. 6 sobre 9, 2, 131 sobre 30, 7 sobre 65. Aqui é 4 sobre 65, né? Agora sim, tá certinho. Então é sempre bom verificar, né? Quando eu aplico a condição inicial aqui, né? Ele tem que dar o mesmo valor que está aqui. Tem que dar o 1, né? Porque o y de 0 é igual a 1. Se não der, é porque tem alguma coisa que tá mal. Como aconteceu ali. Então vamos fazer isso aqui. Eu arrastei até aqui. Tá, vamos botar solução analítica. Tá. Então, se eu for dar uma olhada aqui, né, a gente vê que os números até estão bem parecidinhos, né? Eu estou olhando assim por cima, eles estão bem parecidos. Eu vou selecionar as duas colunas. Deixa eu só
selecionar as duas colunas, coluna 1, Y analítico, e inserir gráfico ali. Olha só, né? As duas soluções, uma em cima da outra, nós vemos que elas são muito boas. O único problema é o começo, né? Mas o começo é facilmente explicado, porque aqui a condição de derivada que eu estou aplicando com vocês, né? Ela perde um pouco na precisão, tá? Mas isso é por causa que eu estou usando um início aqui mais simples. Porque se a gente tivesse uma disciplina com mais tempo para falar disso, eu ia falar dessas condições onde a gente não perca tanta informação aqui no começo. Então, essa diferença tá pelo fato de eu estar usando uma técnica aqui para derivada primeira muito baixa, né? Com baixa precisão. Né? E aquilo para o cálculo numérico, tudo aquilo que tem baixa precisão é mais simples, né, de programar. Aquilo que tem uma precisão maior, né, vai ser um pouco mais complicado. Mas enfim, isso não altera a nossa resposta final. Então a gente vê o seguinte, que conforme vai se desenvolvendo, né, nós temos que tanto a azul quanto a laranja, elas são muito próximas. Né? Elas são, né, praticamente iguais em alguns lugares. E aí, o que a gente vê? Que a solução numérica, que é o azul, é muito próximo da solução analítica. E aí entra de novo aquilo que é a diferença do cálculo numérico. O cálculo numérico me apresenta um gráfico. A disciplina de equações diferenciais, como vocês viram, estão vendo ou vão ver, ela vai calcular e vai obter essa expressão aqui. Né? Lá na disciplina de equações diferenciais, a gente aplica os métodos para encontrar essa expressão aqui. Né? Faz lá o método da transformada de Laplace e chegamos a esse y igual a e na menos 2x, tarará, tarará. Tá? No cálculo numérico, eu não vou encontrar essa expressão y de x igual. Eu vou encontrar o gráfico. E quando eu comparo os gráficos, eu vejo que os dois gráficos são muito próximos, um em cima do outro. Isso quer dizer que o cálculo numérico, né, que a gente fez aqui, ele é muito próximo do valor exato analítico, porque o valor analítico é exato. Então, ele é muito próximo do exato analítico, certo? Então, esse método que a gente está usando, sim, resolve equações diferenciais, né, de segunda ordem, coeficientes constantes, aquelas mesmas equações que vocês usavam, vocês precisavam resolver por transformada de Laplace, variação de parâmetros e assim por diante, lá em equações diferenciais. E vocês viram, né? Bem mais simples, né? Do que vocês fazerem integrais e sei lá, tirar coelhos da cartola nas transformadas de Laplace, né? Enfim, cada um... Quando é que a gente usa cada um dos métodos? Bom, isso aí, os problemas de vocês é que vão dizer quando vocês usam um método exato ou quando vocês querem fazer um método aproximado, né? Então, isso é a engenharia que vai dizer quando é quando. Tá? Lembrando que o método analítico é penoso, é tortuoso, mas é o método exato, é a resposta exata, é a na mosca. Tá? Bom, nós temos que colocar na forma, temos que descobrir quem é o P, quem é o Q e quem é o F. Então, assim, né? Para descobrir quem... inicialmente, o que se faz? Pega a equação e divide por x ao quadrado. Divide, né, por esse valor aqui. Por quem está acompanhando o y, duas linhas. Aí vai ficar x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Aí vai ficar 3x dividido por x ao quadrado dá 3 sobre x. 3y dividido por x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado. Então, isso aqui é o P. Né? Esse aqui
é o P. Né? E este aqui é o Q. Né? Aqui. Certo? Então, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o Excel. Tá, o que é para resolver? É para resolver de 1 a 10, né? De 1 a 10, com N igual a 80, e comparar com esse resultado. Tá, vamos fazer os. Então vamos lá para o Excel. Vamos fazer uns Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Já abro ali o Excel para vocês. Tá. Então tá. Então tá. Então vamos abrir o Excel. Abrindo o Excel, nós temos isso aqui. Tá. Então eu coloquei o nosso problema, né? E aí aqui eu coloquei quando vem para determinar quem já é o P e quem é o Q, né? Então tá aqui o P e o Q. Por que isso é importante? Porque nós precisamos do P e do Q. Vamos pegar a formulação e trazer para cá. Tá? Então essa formulação do P e do Q a gente vai precisar para calcular o A, o B e o C, porque no A eu tenho o Q, no B eu tenho o Q, e no C e no D eu tenho o P. Tá, então vamos fazer a formulação. Vamos lá. O meu X inicial é 1, né, porque ele começa em 1. O meu X final é 10. O meu N é 80. E o meu H vai ser o final menos o inicial dividido por 80. É aquele valor ali. Então, eu vou ter o I, eu vou ter o X, eu vou ter o Y, eu vou ter o A, o B, o C. Então, vamos lá. O primeiro, na linha 0, o X0 é o inicial. O Y em 0 é 1, né? O Y em 0 é 1. Tá aqui, né? Vamos botar aqui. Então, o Y de 0 é ou melhor, o Y de 1 é 1, né? A primeira condição. O Y de 1. E aí eu tenho a condição de derivada. A condição de derivada é essa aqui, né? Quanto é que é a condição de derivada? É menos 5. Né? Eu só peguei o que está dito no problema. Então, esse aqui é o Y de 1. Tá. Agora, a linha 1, né? A próxima linha. Próxima linha, o X vai ser o X de cima mais o H fixo, né? E agora aqui, como é que fica? Aqui, conforme a gente viu anteriormente, é o valor de cima mais o H vezes este valor aqui, né? Então, quando nós calculamos aqui, né? A gente usou essa resposta aqui. Y1 igual a Y0 mais H vezes Y' de 0. Certo? Então, foi isso aqui. Certo? Então, vou botar o mesmo comentário aqui. Então, aqui é a condição de derivada. Inserir. Comentário, né? Então, o meu Y de 1 igual ao Y de 0 mais o H vezes o Y' de 0, né? No caso, a condição inicial. Vou botar aqui Y de 1, né? No caso aqui é a condição de derivada. Então, condição de derivada. Onde, né? Y1
É a condição de derivada. É a condição de derivada do problema. Tá. Beleza. Então, agora nós vamos calcular o A, B, e o C e o D desta linha. Então, quem vai ser o A? O A é 2 vezes o H. Tá? O H é fixo ao quadrado vezes o F. Quanto é que é o F? O F é 0, né? O F é 0. Então, o A é 0. E vai ser 0 para todo mundo, né? Não vai, né? O meu F é o que está do meu lado direito, né? E é 0, então ficou 0. Agora, o B, né? Então, o B é quanto? O B é menos 4, mais 2 vezes o H fixo ao quadrado, vezes o Q. Quanto é que é o Q? O Q é 3 sobre x ao quadrado. Então, vai ficar 3 que divide x ao quadrado. Tá aqui, né? É o B, menos 4, mais 2 vezes h ao quadrado, vezes 3, vezes 3 dividido por x ao quadrado. Tá. Igual. Agora vamos para o C. 2 menos o P. Quem é o P? O P é 3 que divide x. Vezes o H fixo. E o Q é 2 mais P, né? É 2 mais 3 que divide x vezes o H fixo. Né? Então tá. Feito aqui. Vamos lá. A próxima linha. Bom, quem vai ser o x? Quem vai ser o y? Bom, o y, então, agora vamos aplicar essa fórmula, né? Então, vai ficar o A menos o B vezes o y atual, menos o C vezes o y anterior, dividido isso tudo por D. E nós temos aquele valor ali. E aí nós vamos empurrar. E vamos ir até n igual a 80. Quando n for 80, o meu x tem que ser 10. Então, vamos lá. Ó, 60, estamos bem longe ainda. Ó, passamos, exatamente. Quando chegamos em 80, quando eu tenho um i80, o meu x é 10. Tá. Então tá, então eu venho aqui e vou fazer o gráfico. Inserir. Tá aqui. Tá aqui o nosso gráfico. Tá? Então aqui está o gráfico da solução numérica. Ah, professor, mas tinha uma solução analítica lá. Tá? Então vamos verificar essa solução analítica. Então, a solução analítica... Deixa eu só levar essa solução analítica para lá. Essa solução analítica... Onde é que foi parar? Está aqui. Essa solução analítica... Essa aqui, né? Então, vamos pegar essa solução analítica. Vou botar aqui y analítica. Apenas a critério de comparação, né? Se foi fornecido o y analítico, então ele está pedindo para fazer uma comparação. E essa comparação, ela vem para verificar, será que esse método numérico que nós aplicamos também serve para resolver equações
cujos coeficientes não são constantes? Então, vamos descobrir. Então, vai ficar 1 sobre x vezes, abre parênteses, o cosseno da raiz 2, né? Opa. Ok. Vamos fazer o seguinte, Excel. Deu, agora sim. 1 dividido por x vezes, abre parênteses, né? O cosseno da raiz de 2 vezes o ln, né? De x. Fecha o parênteses do ln. Fecha. Ah, tem um detalhe aqui, né? A raiz é só do 2, né? Raiz de 2, ó. Cosseno, raiz de 2 vezes ln de x. E aí aqui fechei o ln e aqui eu fechei o cosseno. Menos 2 vezes a raiz de 2 vezes o seno de raiz de 2 vezes o ln de x. Então, tá vendo? Eu tô colocando tudo dentro do seno. Né? E aí, agora, eu fecho o colchete. Ó, tem que dar 1, tem que dar 1, tem que fechar igual esse valor aqui. Se não fechar igual, a digitação tem algum problema. Pode a digitação ter um problema e dar o valor igual? Pode. Né? Isso acontece. Tá. Será que dá o mesmo valor? Vamos descobrir. Bom, deixa eu só marcar isso aqui. Aqui nós temos a solução numérica. Lindamente, solução numérica. Aqui o analítico. Tá. Então eu vou pegar o numérico. E vou comparar com o analítico. Então, inserir, botar os dois gráficos um lado do outro. E, de novo, nós verificamos o quê? Que nós temos uma boa convergência. Ah, mas ali tem uma barriga. Essa barriga mostra que entre 2 e 4 nós temos um erro muito grande, né? Ou seja, entre 2 e 4 o erro é grande. Ok, mas esse erro a gente pode minimizar ele se nós diminuirmos o intervalo. Por exemplo, em vez de, sei lá, se eu colocasse aqui, deixa eu ver, 160, ó, diminuir um pouco a barriga, né? Diminuir um pouquinho. Sei lá, se eu botasse 200. Ó, eu diminuo mais a barriga. Né? Então, essa barriga é pela quantidade. Pode ser, para a palavra pode. Pode ser pela quantidade de subintervalos. Então, se eu aumentar a quantidade de subintervalos, eu vou diminuir essa barriga. Pode ser, né? Eu posso continuar com esse menos n, mas aí eu posso ter, para diminuir essa barriga, buscar um outro método numérico, um método numérico mais robusto, e existe métodos muito mais robustos para resolver esse problema. Certo? Então, aí vai depender do método, vai depender do n, certo? Então, quando vocês estão trabalhando com simulação numérica, com simuladores, vocês têm que saber qual é o método que vocês estão trabalhando, né? Qual é o tamanho da malha, por exemplo, a malha aqui é o N, né? Então, eu vi muito aluno, né, trabalhando com simulador e aí vai fazer um artigo, então vai ter que dizer, eu estou usando tal simulador, né? Nesse simulador se trabalha com essa metodologia, então vai dizer, trabalho com esse método, vai ter que dizer o tamanho de malha. Né? Por exemplo, eu trabalhava com um simulador em que em determinado momento ele resolvia um Runge-Kutta.
Eu sabia que lá dentro tinha um Runge-Kutta. Então, quando eu escrevia o artigo, eu dizia: foi resolvido usando o método de Runge-Kutta, e a malha, que geralmente a malha é atribuída pelo pesquisador, a malha foi tal, né? Ou seja, o N foi tal, né? Então, essas coisas, quando se escreve artigo usando um simulador, onde você não faz a tabela do Excel, você está pegando um simulador pronto que tem no mercado, né? Seja um simulador pago ou não, você tem que depois dizer que na hora de apresentar o resultado. Tem que saber que tipo de método ele usou. Tá? E tem que informar a malha, certo? Bom, então esse aqui é mais um problema. E para terminar, né, vamos resolver aquele problema que eu fiz ontem, lá em equações diferenciais. A gente resolveu esse problema aqui. Esse aqui é um problema de equações, lá da aula de equações, e eu resolvi esse problema de duas maneiras na disciplina. Uma usando a variação de parâmetros e na outra usando o método de transformadas de Laplace. Tá. Então, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da aula passada, da aula de ontem. Porque, né? Um Ctrl+C descarado. Ctrl+C descarado é esse, tá. Peguei o R, peguei o L, peguei o C, peguei o E, tudo está dado no problema. Jogo na minha equação. Isso aqui é um circuito RLC, né? E no circuito RLC, vocês têm todos, né? Tem o R, tem o L, tem o C, coloco cada uma das pecinhas no seu devido lugar, e a minha equação diferencial é essa. Tá. O que falta? Falta definir quais são as condições, né? Então, quais são as condições iniciais dele. Então, essas condições iniciais, elas estão dadas aqui. Então, vamos ver. Então, as condições estão aqui, né? Admitindo que não haja carga inicial, então quer dizer que o meu Q de zero é zero. E o que mais que ele está dizendo? Em que a corrente no instante inicial é 1, ou seja, a corrente é a derivada no tempo da carga, então isso é 1. Então tá, então temos essas informações. Lá eu resolvi de duas maneiras, né, na disciplina de equações diferenciais, e aqui então eu vou resolver usando o método numérico. Tá, falta algumas informações numéricas. Então, quais informações numéricas? Então, simular, acho que eu botei aqui, né? Não botei. Eu botei. Simular a carga no capacitor nessas condições. Simular a carga no capacitor para, né, um T de 0 a 15 com um N de 200. Tá. Então, é isso. Então, vamos lá para o Excel. E aí, lá no Excel, a gente vai resolver isso. Bom. Aqui. Então, aqui o nosso problema. Vamos pegar a formulação. Ah, tem que compartilhar o Excel, né? Eu não compartilhei o Excel. Podia Excel e PowerPoint ser uma coisa só, não precisar todo esse trabalho, né? Tá, beleza. Então, problema bem tranquilo, né? Sempre lembrando, quem é o P? O P do meu problema é o 9. O Q, quem é o Q? O Q é o 14. Quem é o F?
né? O F é o que ficou do meu lado, direito, 1/2. Né? Então, essas informações são importantes. Só para nós nos organizarmos agora na hora de resolver a equação. Bom, vamos lá. Então, o meu T inicial, meu T final é 15. O meu N é 200. O meu H vai ser quem? Vai ser o T final menos o T inicial, dividido isso por N. Tá, deu aquele valor ali. Então, esse é o meu I, o meu T, o meu Q, eu vou botar o A, o B, o C e o D. Tá. Então, o meu I inicial é 0. Eu estou começando no tempo 0. Então, no tempo 0, a minha condição em 0 é 0. Então, 0. Tá, vamos para o próximo. Mais o de cima. Vamos pegar o T, o de cima, mais o H fixo. E aí nós vamos colocar aqui aquilo que eu já tinha falado antes, né? Que é o de cima mais o H vezes a condição de derivada, né? A condição de derivada é o Q' de 0 é igual a 1, né? Então tá ali, né? Então está ali a condição de derivada. Então vamos calcular o A. O A vai ser quanto? 2 vezes o H fixo, vezes o F. O F é 0,5, eu vou fixar ele. Né? Vou botar 0,5. Tá. O B é menos 4, mais 2 vezes o H fixo, quadrado, vezes o Q da mesma linha, né? Então, o Q da mesma linha não é esse Q aqui, né? O Q da mesma linha é aquele lá, é o 14. Tá. Agora, o C é 2 menos o P, que é 9, vezes o H fixo. Né? Uma coisa, eu fixei aqui, fixei. Tá. E aqui é 2 mais o P fixo, o P vezes o H fixo. Esses valores vão ser constantes, tá? Porque tanto o P quanto o PQ e o F, eles não estão variando, né? Então tá. Então, fizemos o I e o T da linha 2, agora vamos aplicar a fórmula e calcular o Y da linha 2. Então, vai ficar o A menos o B vezes o Y atual, menos o C vezes o Y anterior, tudo isso dividido pelo D. Então tá. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, isso tem que ir até 200, até chegar o T igual a 15, né? Então, vamos lá. E, ó, está indo. Ó, quase um 9,6, mais um pouquinho. 200. O meu T15, né? Então, no meu T15, o meu I é 200. E aqui está o meu, o Y.
Então tá, então vamos ver o que acontece. Ah, professor, ele muda muito pouco. O que será que acontece? Olha só que solução bonita. Essa aqui é uma solução bem típica, né? Quando vocês estão lá na disciplina de equações diferenciais, o professor diz para vocês o seguinte, que um problema como esse, ele é decomposto em duas soluções, uma solução estacionária e uma solução que depende do tempo, né? E uma solução que depende das condições iniciais, né? O meu YP e o meu YH. E essa solução, ela pode ter um comportamento estacionário. O que é um comportamento estacionário? Né? Comportamento estacionário é quando o t vai para o infinito, né? A solução ela vai se aproximar de um valor. E é o que mais ou menos acontece aqui. Ele ligou o circuito, a carga foi lá em cima e depois ela se estabiliza próximo de um valor. Tá? É isso aqui que essa equação, essas condições estão dizendo. Né? Então, você ligou, né? Entrou corrente naquele circuito, né? A carga foi lá em cima e se estabilizou. Vou dar uma olhada na solução analítica desse problema. Tá? Vamos botar a solução analítica. Eu tenho ela de ontem. Deixa eu ver aqui. Tá. A solução analítica desse problema é essa. Essa aqui é a solução analítica desse problema. E é bem fácil de verificar essa solução analítica, aquele comportamento, porque você tem e na menos 2t e e na menos 7t. Então, esse e na menos 2t, esse e na menos 7t, conforme o t vai indo para o infinito, conforme esse t vai crescendo, esse exponencial vai ficando cada vez menor. E aí vai ficando apenas o 1 sobre 28. E aí se faz a pergunta, quanto é que é 1 sobre 28? Né? 1 sobre 28, deixa eu pegar aqui minha calculadora. 1 que divide 28, dá 0,35. Que é mais ou menos, deixa eu dar uma olhada aqui, né? É o valor que se aproxima lá no o valor que a gente vai verificar na planilha. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá na planilha, eu vou fazer essa comparação. Lembrando que a comparação com a solução analítica ocorre só quando a gente tem a solução analítica. Como eu tenho a solução analítica e eu quero mostrar para vocês, e eu quero fazer que vocês acreditem que esse método realmente ele vai apresentar um bom resultado, semelhante àqueles resultados que vocês encontravam lá em equações diferenciais para resolver os problemas de vocês. Tá? Então, vamos botar aqui o que é analítico. Então, o que é analítico é igual a 1 que divide 28. Né? Deixa eu só pegar. 1 que divide 28, mais 3 sobre 20, mais 3 que divide 20, vezes exp de menos 2t, menos 2 vezes o t, né? Mais, vamos ver a outra, mais menos 13 sobre 70, vezes exp de menos 7t. Tá. Faltou dizer vezes menos 7t. Tá ali. Tem que dar o zero, né? Tal e qual, que é analítico e que é numérico, ele converge. Tá. Então agora eu vou arrastar e vamos ver. Ó.
Você repara que aqui ele é 3.0.035. 0.035, olha só, mesmo valor. E ontem a gente sofreu para fazer isso aqui na transformada de Laplace. Né? Claro, a gente encontrou a cara da resposta. A gente encontrou a forma que essa resposta tem. Isso a gente nunca pode perder de vista. Que, né, todo aquele sofrimento é para você encontrar a cara da resposta. Né? Essa resposta tem qual cara? Né? E o numérico, ele está resolvendo o problema. Então, sempre, quando usar o numérico, quando usar o analítico, isso tudo vai depender tudo vai depender da circunstância do projeto em que você tá trabalhando, né? E da precisão que se deseja. Perdi. Não. Tá. Então tá. Então tudo. Vamos ver. Olha só. Então, se eu botar um do lado do outro, a gente vê que o analítico, ele dá um pulo a mais, né? O analítico, ele dá aquele pulinho ali, né? Olha só. Ele vai um pouquinho mais... O numérico vai um pouquinho mais acima. No começo, a barriguinha dele é um pouco maior, mas depois ele converge bem direitinho. Como é que eu posso fazer para diminuir essa barriga? Bom, eu posso tentar diminuir a malha, né? Em vez de colocar 0.075, né? Pegar um número menor ainda. Então, eu vou ter que aumentar o N. Então, por exemplo, sei lá, se eu botar 400, diminuir um pouquinho. Se eu botar 800, ó, a barriga fica menor ainda. Se eu botar 1000, né? A barriga fica menor ainda. Então, né? Se eu tiver um método mais preciso, eu não preciso refinar tanto a minha malha. Mas esse problema aqui, ele se dá basicamente por eu ter uma malha, por eu ter um método não tão preciso. Eu poderia ter um método melhor, com uma malha mais fina, eu conseguiria então, né, acabar com essa barriga, certo? Mas mesmo assim, o método que nós temos aqui conseguiu captar bem o comportamento da carga no capacitor, certo? Claro, lembrando que o método analítico é o método exato, né? E o método numérico é o método aproximado. Eu estou fazendo uma aproximação de uma resposta analítica, certo? E eu posso melhorar isso muito mais com outro método numérico mais preciso, refinando mais a minha malha e assim por diante, certo? Então você vê, o trabalho que quem faz a disciplina, eu sei que alguns fazem tem aula comigo na terça e na quarta, e ontem olha, a gente demorou aqui uns 40 minutos resolvendo por transformada de Laplace, tudo isso, né? E na outra aula também demorou, acho que um bom tempo para resolver esse problema pelo método de variação de parâmetros, fazendo umas integrais lá. E aqui foi bem rápido, né? Em 10 minutos a gente resolveu e encontrou uma aproximação boa, que poderia ser melhor ainda, mas é uma aproximação que consegue captar bem o comportamento do circuito, certo? Então, você vê, né? Eu mostro a solução analítica para convencê-los. Não quer dizer que no trabalho de vocês têm que ter a solução analítica, né? O trabalho de vocês